A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo a cada dia, a cada momento, a estar mais ainda pertinho do Senhor, nos caminhos da eternidade, sabendo que o nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está ali, intercedendo por nós, diante do Pai, para que possamos estar aqui, vencendo cada luta, cada adversidade, derrubando cada barreira que se levanta em nossas vidas. Creia, acredite, as asas do Senhor estão sobre sua vida, sobre todo aquele que crê e sobre aquele que vive conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde marcamos um momento para estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e para que a gente possa, estar aplicando em nossas vidas a Bíblia Sagrada. O projeto que nós estamos agora é o projeto Aplicação Pessoal, que é justamente esse: ler a palavra de Deus e estar aplicando em nossas vidas em nome de Jesus. Porque de que adianta um manual de instrução se nós não o utilizamos, né? Então vamos utilizar o nosso manual de instrução que o Senhor Jesus ele nos deixou em nome de Jesus, amém? Lembrando que se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também têm a mesma necessidade que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, na qual aqui o professor é o Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus. Lembrando que nos comentários você também pode deixar sua dúvida, alguma coisa que você tenha lido, você não tenha entendido. Se for nos dado a graça de responder, assim será feito. Amém? Você pode deixar também o seu testemunho ou simplesmente a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a leitura de hoje, que se encontra no livro de 2 Reis. Aleluias. Capítulo 17. O capítulo 17 ele é um pouquinho extenso, mas é interessante lê-lo todo. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não fez como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou no cárcere na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fez-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: Não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vosso mau caminho e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas.
Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. E fizeram um ídolo do bosque e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante de sua presença. Porque, depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram de a rei Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar em grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão que ele tinha feito, e nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permaneceu ali até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel e de Cutá e de Ava e de Amate e de Sepharvaim e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio de sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume de Deus da terra, do Deus da terra. Pelo que ele mandou leões entre elas, e eis que a matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transpassastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume de do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deveriam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote-Benote, e os de Cutá fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nisbás e Tartaque. E os Servavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sepharvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante dele, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com grande braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis,
e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não o serviram, antes fizeram o que o segundo fizeram segundo o seu costume, primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviu as suas nações de escultura, as imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui nessa palavra nos dá um pouco de entristecimento, né? Da gente ver que um povo que foi levantado com uma mão tão forte, tão poderosa, um Deus que se manifestou de forma tal a eles que não teve reservas. Deus, o que ele manifestou em Israel era algo tão tremendo, era algo tão grande, que aquele povo deveria ter ficado temendo, aquele povo deveria ter guardado os estatutos, deveria ter guardado os mandamentos. Mas o que eles fizeram? Não. Eles foram maus, eles foram promíscuos, eles foram adúlteros espiritualmente. Trocaram a guarda e a segurança que eles tinham em Deus pelos costumes dos outros povos, costumes de idolatria, costumes de servidão a outros deuses. E nós vemos que isso desagradou muito a Deus. Então, qual a consequência disso tudo? A consequência disso tudo foi que Deus simplesmente tirou eles da presença dele. Por quê? Porque ele alertou, ele chamou a atenção, ele usou vários profetas, inclusive na Bíblia de aplicação pessoal tem ali a listagem dos profetas que ele usou, o período, né, que Deus usou para alertar o povo, mas mesmo assim o povo não deu ouvido, mesmo assim o povo continuou contra a lei, continuou contra a observância do temor a Deus. Olha que Deus disse, olha, vocês não vão ter que temer a outros deuses, vocês não vão ter que temer a outros povos, porque eu estarei contigo. Eles tinham uma prova disso. O que tinha acontecido ali no Egito, o que aconteceu com Moisés, aqueles 40 anos que eles passaram no deserto, o que aconteceu quando eles entraram na terra prometida, todos os feitos de Davi. Eles tinham ali tudo por escrito. E o que aconteceu? Eles não observaram. Nós temos que aprender o seguinte, e que Deus, ele sempre nos alerta. Às vezes a gente acha que Deus é aquele pai carrancudo que está pronto a castigar a gente assim que a gente erra. E não é bem assim não. O que você vê que acontece aí na história? Ele permite eles serem invadidos pelo rei da Síria. O que o rei da Síria, a estratégia dele é tirar o povo de Israel e colocar o povo pagão dentro dali das cidades, né, da Samaria. E ali é feito. E o que acontece? Deus envia leões para que aquele povo temesse, para que aquele povo que vinha ali, forasteiro, soubesse que ali era a Terra Santa. Mas o que foi feito? Foi trazido um sacerdote, o sacerdote até que ensinou, mas eles fizeram o quê? Compartilharam a adoração. Meus irmãos, nós temos que aprender. A maior lição que eu tiro desse capítulo 17 para nossas vidas é: Deus não permite compartilhar a adoração. A adoração, ela tem que ser exclusiva ao Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós temos a tendência de o quê? De querer encaixar Deus nos nossos costumes, quando na realidade a gente esquece de que Deus, ele não coloca remenda em roupa velha, ele não coloca vinho novo em odre velho, ele faz o odre novo, ele dá a roupa nova. Deus, ele não quer simplesmente que você continue a sua história, ele quer te dar uma nova história, ele quer te dar uma história de vitória, ele quer te dar uma vitória de reconquista, ele quer te dar uma vitória de transbordar da glória dele, de revelação. Mas para isso, nós precisamos ter um compromisso completo, um compromisso sincero com ele. Deus, ele nos dá a oportunidade dia após dia para nós estarmos ali, nos arrependendo dos nossos maus caminhos, consertando os nossos maus caminhos. Mas o que é que a gente faz? A gente empurra com a barriga, a gente fica dando jeitinho. E quando vem ali, quando Deus sai de perto de nós, quando ele nos tira da presença dele, a gente começa a dizer: ah, mas isso é aquilo, mas eu sirvo a Deus e Deus não olha a minha oração. Será?
Será que você tem dado, que eu tenho dado a Deus a exclusividade que Ele merece? Será que nós temos realmente nos arrependido dos nossos maus caminhos, consertando, pedindo a Ele o conserto? Porque Deus, Ele é fiel com todo aquele que é fiel com Ele. Não precisa ter nomenclatura, não precisa se ter placa, precisa se ter compromisso, precisa se ter intimidade. Você precisa conhecer o teu Deus, você precisa saber que o nosso Deus é como o nosso esposo, é como a nossa esposa. Ele não admite compartilhamento. Você é exclusivamente dele e ele é seu. Aleluias, glória a Deus. Nós não podemos estar ali adorando a Deus e adorando a outros deuses. Nós não podemos estar servindo a Jesus Cristo e servindo a outros deuses. Nós não podemos estar dizendo que somos servos de Deus, que somos evangélicos e na realidade estamos fazendo a nossa vontade, somos servos do nosso ego, somos servos de nós mesmos, nós somos servos da nossa carne. Ou a gente serve a Deus ou não serve. A própria palavra diz, Jesus Cristo diz, vocês não podem amar dois senhores, ou hão de gostar de um e abominar o outro, ou hão de se apegar a um e rejeitar o outro. Cuidado, a tua adoração é exclusiva. Ah, irmã, mas eu tenho clamado a Deus, eu estou na prova e mesmo assim Deus não me responde. Faça uma introspectiva. Veja se tem alguma coisa errada que precisa ser consertado. Se não há, persevera, porque nessa tua prova tem milagre. Esse teu caminho não é teu, é dele. E se ele permitiu você entrar nesse deserto, é porque ele vai te dar provisão nesse deserto. Mas você precisa confiar, você precisa perseverar, você precisa continuar o caminho aonde Deus tem te colocado. Não vire nem para a esquerda, nem para a direita. Não olhe para trás. Continue, foque em Cristo. E ele, somente ele, honrará a tua fé. Eu nunca vi uma pessoa que realmente estava ali compromissada com Deus, compromissada com a obra do Senhor, ser envergonhada. Nunca. Agora aqueles que confiam em Deus e confiam em si mesmo, confiam nas suas estratégias, acontece o que aconteceu com Sara. Sara dizia que confiava em Deus, mas o que foi que ela fez? Pegou a concubina e disse assim, tá aí, ó. Pegou a serva dela e disse assim, pega, toma ela. A promessa era para Sara, não era para Agar. Entende? A promessa é para você, não é para outra pessoa. Então deixa Deus operar na tua vida. Irmão, eu estou desmotivado, eu estou sem força. Busque força naquele que realmente pode te dar força. Busca palavra de ânimo naquele que realmente pode te dar ânimo. Porque se nós temos a confiança, se nós temos a convicção de que Deus está agindo na nossa vida, não importa quem está se levantando contra você, não importa quais sejam as acusações, não importa quão estreito esteja esse caminho. Na hora certa, na hora exata, o óleo de Deus se derramará sobre a sua vida e você passará por ele, glorificando a Deus, glorificando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Se você está nesse caminho direcionado por Deus, ele te honrará. Sabe por quê? Porque o nome dele é glorificado quando toda essa prova se acabar. E você testificará da mão de Deus. Você vê que esse povo aqui chegou ao ponto de sacrificar seus filhos e suas filhas. Gente, pelo amor de Deus. Filho é herança de Deus. Você entende? Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Nenhum de nós nasce acaso. Se você não é planejado pelos teus pais, mas você é planejado por Deus. Mas, irmã, isso não a minha mãe dizia que antes que eu sou como um aborto, que ela não queria que eu nascesse, mas Deus queria. E ele tem um plano perfeito para a tua vida. Não importa quantas acusações têm se levantado, não importa o que tenha acontecido, seja fiel. Não importa se aquele que estava do teu lado, ele não foi fiel. Mas seja você fiel. Nós vemos um exemplo aqui. Israel se corrompe e Judá ainda estava direitinho. Mas o que é que Judá resolve? Seguir os caminhos de Israel, sabendo eles que esses caminhos eram errados. Mas se Judá persevera no mal, o rei da Síria não tinha afrontado eles, não tinha tocado neles. Entenda, persevere. A perseverança é a chave da vitória. Irmão, se você está sem força,
se você está duvidoso, se você já não acredita mais em nada, pega os evangelhos, vai ler os evangelhos. Lê o evangelho de João. Vê o que o Deus do amor tem para dizer a você. Ele jamais. Olha que essa palavra eu te digo com toda convicção. Deus, Jesus, ele jamais, nunca, em hipótese alguma, ele abandona um servo seu. Nunca. Pode crer, se nessa prova você está chorando, ele chora com você. Você lembra de Lázaro, né? Quando Jesus chega ali no túmulo de Lázaro, ele chora. Ele chora junto com Marta e Maria. Ele chora. Jesus, ele está contigo nessa prova. Seja firme, seja forte, seja corajoso, porque a tua vitória pode estar a um passo. Persevera, não retrocede, não murmura, não reclama. Fica firme, porque o Senhor, ele te honrará. Não faça como Israel e Judá fizeram aqui. Não negocie a sua fé. O seu Deus é apenas um. Em nome de Jesus. Você vê que aqueles que chegavam ali naquela terra e não instituíram a adoração a Deus, vieram os leões, né? Então não se preocupa. Deus é aquele que te guarda. Deus é aquele que te provê. E na hora certa, ele fará o melhor acontecer na sua vida. Se você tiver que fazer alguma coisa, Deus te direcionará. Mas se ele não direcionou, cuidado com os conselhos que chegam aos teus ouvidos. Busca o conselho de Deus, porque esse é o melhor. E eu creio que essa tua prova, ela vai se tornar em nada. Em nome de Jesus. Todos nós passamos por prova, tribulação, enfermidades, perdas, adversidades. Mas, meus irmãos, depois de quase 30 anos nessa jornada, eu posso te dizer com toda convicção, tudo coopera para o nosso bem. Mesmo que na hora que tudo aconteça, a gente não entenda nada. A gente, meu Deus, por que isso tudo? Por que isso está acontecendo? Confie no Senhor. Confia, acima de tudo e acima de todos. Seja como uma criança no colo do Pai. Confia. Não importa se está caindo bomba, não importa se está chovendo fogo do céu. Confia no Pai, porque o melhor acontecerá na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor. Porque muitas vezes estamos exatamente desse jeito. No meio, Senhor, de tiroteios, acusações, calúnias, injúrias, perseguições. Muitos não entendem, Senhor, às vezes, Pai, as nossas atitudes, as nossas escolhas. E não entendem, Senhor, que nós somos direcionados por Ti. E que Tuas escolhas, Senhor, não são para ser entendidas, são para ser obedecidas. E que, Pai, tudo coopera para o nosso bem. Mas, infelizmente, Senhor, a carne sempre prevalece. Dizemos que Te servimos, mas não deixamos o Teu Espírito nos guiar. Nos ajuda, Senhor, a ter mais fé. Senhor, agora eu te peço como aquele pai, Senhor. Ajuda a minha fé. Em nome de Jesus. Que nós possamos ter fé e acreditar nos teus planos. Que são bons, perfeitos e agradáveis. Senhor, te apresentamos, Senhor, os cadernos de oração. Te apresentamos nossa vida, nosso ministério, nossa casa, nossa família. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a passar por mais essa tempestade, por mais esse deserto. E que Tua bênção, que não acrescentadores seja sobre nossa vida. Livra-nos do choro, da angústia, dor, má notícia, enfermidade, tribulação, acidente. Livra-nos, Senhor Deus, dai-nos, Senhor, a nós, a nossa casa, meu Deus, temperamento. Tira esse estresse, meu Deus, maldito, Senhor, que está tomando de conta, meu Pai, da humanidade. Traz calma aos corações, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Livra-nos dessas viroses que estão aí fora. E que Tua bênção, Tuas asas, sempre esteja sobre nós.
Paizinho, nós te pedimos, nunca nos tira da tua presença. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos confiar. Dê esse crédito ao seu Deus. E você verá que você pode estar passando chorando por esse deserto. Mas o teu testemunho, você vai cantar, você vai até cantar, né? Contar ele sorrindo. Você pode até chorar, mas de alegria. Em nome de Jesus. Amém? Persevera, meu irmão. Vale a pena. Negocia a tua fé, não. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.